Neste dia 31 de outubro de 2022, constatando a existência de quórum regimental, invocamos a proteção de Deus e declaramos abertos os trabalhos da 57ª sessão ordinária e da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Sara. Peço ao servidor da Casa que dê conhecimento ao plenário o expediente recebido. Da Câmara Municipal de Sara, requerimento número 310/2022, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti, requerendo o envio de expediente com votos de pesar aos familiares de Valdete de Jesus. Moção número 187/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Jukoski, requerendo o envio de expediente com votos de congratulação à paróquia São Judas Tadeu do Poço 8 pela realização da festa de seu padroeiro, ocorrido nos dias 22 e 23 de outubro do corrente. Moção número 188/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco e vereador Jairo Manuel da Silveira, requerendo o envio de expediente com votos de congratulações à equipe de festeiros, padres e todos os envolvidos na festa de São Judas Tadeu, na comunidade de Poço 8. Os vereadores queiram subscrever nas moções? Todos subscrevem. Passamos ao horário político. Vereador Max Luiz. Vereadora Carla Vieira de Souza. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, todos os vereadores, vereadora, a todos que nos assistem aqui de forma presencial e os de forma virtual. Tivemos no dia de ontem o segundo turno das eleições para governo do Estado de Santa Catarina e para presidente. E tivemos êxito aí no governo do Estado com o nome do candidato do PL, Jorginho Melo, e candidato eleito a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Venho aqui dizer que ambos não são do meu partido, porém desejo que faça um ótimo governo, tanto para o Estado de Santa Catarina quanto para o país, que governem para todos e todas, independente do resultado da eleição. Dizer que o voto, esse momento da eleição, é algo muito importante no nosso país, efetivar a democracia e que o povo é a soberania do nosso país. Então, com muita sabedoria, respeitar o resultado das urnas e exigir, enquanto cidadão, eventuais como fiscais da lei, os deputados eleitos, que façam o seu trabalho em fiscalizar ambos os governos. Gostaria de mencionar também um assunto que tem relação com a eleição, e quero que fique muito claro na minha fala que não estamos falando aqui de partido A ou partido B. Estamos falando aqui de um ato realizado de forma ilegal pela administração municipal no ato democrático de participação eleitoral. Na sexta-feira que antecedeu a eleição, nós tivemos uma notificação da prefeitura retirando, obrigando que uma tenda que estava ali na Praça Matriz dos candidatos do 13 do PT saíssem, pois estavam atrapalhando, estavam pedindo votos, que é algo positivado constitucionalmente, e sem motivo prévio, inclusive, constaram uma multa, dando prazo de 3 horas para que eles saíssem de lá. Antes disso, nós tivemos aí, basicamente, 2 meses atrás, vários dias durante a semana e quase todo sábado, várias tendas de vários outros candidatos que estavam pedindo voto. Nós tivemos, inclusive, um dia que eu fiz a tenda do meu gabinete itinerante e tinha junto o material do deputado, na época, no primeiro turno, a deputado federal, Luiz Fernando Vampiro. Nós não tivemos nenhum problema. Nós tivemos a tenda também do candidato do PL, do Jorginho Melo, com vários candidatos ali pedindo apoio. E, de forma totalmente abusiva, o poder público de Sara mandou que aquela tenda fosse retirada. Eles entraram com uma ação na justiça, ganharam a liminar. O juiz disse que o ato feito pela administração era ilegal, e, inclusive, encaminhou para o Ministério Público Eleitoral
para tomar as medidas cíveis, eleitorais e, eventualmente, criminais. Pode falar, vereador. Gostaria de ceder o meu espaço à vereadora. Muito obrigada. Estava presente, segundo essa notícia e essa decisão judicial no qual eu tive acesso, que a secretária de administração estava presente, juntamente com o pessoal da vigilância, com o ato administrativo e com essa intimação. Juntamente com a polícia militar, depois que a polícia teve conhecimento, acabou saindo do momento, e teve essa decisão do juiz que pacificou e a tenda ficou ali até o final do dia realizando o ato aí de pedir voto. Quero fazer essa ressalva no sentido de que as eleições é um espaço democrático para todo e qualquer candidato, independente do partido. Independente se eu concordo com o partido A ou com o partido B. A ideia da democracia, e que é a válida no nosso país, é que todos tenham espaço, segundo as legislações do nosso país, de concorrerem às eleições. E se determinados candidatos estão concorrendo, estão seguindo as leis e pedindo voto para eles, não é porque o Poder Executivo Municipal, de forma escrachada, estava pedindo voto para o candidato contrário, de forma arbitrária, vai fechar uma tenda do qual ela não concorda. Então, aqui fica a minha indignação, né, de levantar esse assunto e fazer um apelo também que essa decisão seja cumprida, que o Ministério Público Eleitoral faça, assim, o trabalho no qual mencionou na decisão, né, e tome as medidas cabíveis e, eventualmente, faça aí as punições de quem, eventualmente, precisam ser punidos. Gostaria também de mencionar, senhor presidente, que neste mês de outubro, que parece que não acaba mais, né, dia 31 de outubro, nós também fizemos o gabinete itinerante. Então, religiosamente, todo mês a gente cumpre o nosso cronograma. Este mês fizemos no bairro Raichasque, ali pertinho da padaria Pães e Doces. Durante o mês nós tivemos, apesar da eleição aí foi um pouco corrido para fazer o gabinete itinerante, mas tivemos a participação da comunidade. Já estamos fazendo as reivindicações e na próxima sessão, não amanhã, na semana que vem, a gente já vai trazer também as reivindicações expressas para que o poder público analise e, eventualmente, consiga fazer algum ato daquela comunidade. Dizer que mês de novembro nós estaremos com o gabinete itinerante no bairro Aurora, ainda não decidimos o local, e em breve também faremos as comunicações. Por fim, na minha fala de hoje, em outro momento, eu levantei um pedido de informação para a administração sobre as atividades das auxiliares de sala que estavam ali representando, né, fazendo seu papel de professor de apoio para crianças com deficiências e crianças com autismo, né, que estava havendo uma denúncia que elas estavam desvirtuando a sua atividade, substituindo professor, ajudando no recreio. E eu tive uma informação de que a Secretaria de Educação já tomou as devidas providências, então, eventuais irregularidades já foram sanadas. Não tive mais até o momento, nenhuma reclamação em relação a isso. Então, venho aqui parabenizar, em especial a Secretaria de Educação, por ter esse olhar atento a partir de uma reivindicação, uma denúncia das mães e regularizar o que estava com problema. Então, agradeço prontamente esse atendimento. Seria isso, muito obrigada. Vereador Edson Freitas da Silva. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento toda a mesa, cumprimento também meus colegas vereadores e vereadoras, cumprimento a todas as pessoas que nos ouvem de forma virtual, em especial aquelas que nos ouvem aqui de forma presencial, cumprimento também a todos os servidores da casa. Senhor presidente, eu fiz uma indicação e um requerimento. A indicação é a 900, onde eu indiquei ao chefe do Poder Executivo que realize uma audiência pública para debater o serviço de transporte público urbano de passageiros de ônibus no município de Sara. E fiz um requerimento também ao presidente dessa casa, solicitando que fosse convocada a audiência pública, mas por entendimento de que o presidente não tem essa competência, teria que ter requerido isso para as comissões, acabou sendo retirado de pauta. Mas o que eu queria alertar? Eu já fiz essa fala
a semana passada, é que o contrato de transporte coletivo do nosso município, ele está vencendo, se não me falha a memória, hoje. Ou seja, a partir de hoje, pelo menos não tinha nada publicado aí nos diários oficiais, a partir de hoje, a partir de amanhã, então, venceu o contrato de transporte coletivo do nosso município. A prefeita fez uma live recentemente para falar desse assunto e disse que ela só teve conhecimento de que o contrato venceria no início desse ano. Só que o ano passado, esse tema foi muito discutido aqui, o vereador Jairinho, em abril do ano passado, fez um pedido de informação sobre o contrato, eu fiz outros pedidos de informações, teve um até que ela respondeu aqui, a resposta ao pedido 106 de 2021, que ela disse sobre transporte público, por se tratar de uma política pública constante no plano de governo da atual gestão, da gestão dela, que inclusive é está no ponto 6 lá do plano de governo da atual gestão, será contratado estudo técnico ainda neste exercício. Ou seja, nós estamos aí há 2 anos do atual governo, já tinha essa previsão no plano de governo da atual gestão e deixou para contratar a empresa bem pertinho de vencer o contrato. Aí eu pergunto por quê? Por que essa demora? Mas a minha indignação e preocupação com isso porque na live ela deu a entender que não faria audiência pública, porque no plano de mobilidade urbana de 2016 já foram feitas audiências públicas. Só que isso já foi em 2016. De lá para cá, muitas coisas alteraram. A cidade cresceu, houve necessidade de algumas linhas e a desnecessidade de outras. Então, eu penso que é indispensável fazer uma audiência pública com a coletividade para discutir esse assunto do transporte coletivo. Além disso, me preocupou que ela fala que tem que ter público pagante para ter linha. Só que o transporte coletivo, o valor da tarifa, ele engloba as linhas superavitárias, pagam aquelas que são deficitárias. Então, tem lugares, por exemplo, vou usar aqui o Campo Mãe Luzia, a cidade lá do vereador Jairinho, se lá tiver 10 pessoas, não vai pagar o ônibus para ir até lá. Mas as linhas superavitárias têm que dar condições para que as pessoas que moram lá, mesmo que seja uma minoria, tenham acesso ao transporte coletivo. Então, o que eu requeiro aqui é que o Poder Executivo faça essa audiência pública e deixe as pessoas participar do governo. Porque é uma coisa que eu vejo que a atual gestão não gosta, é de discutir com a Câmara de Vereadores, é de conversar com as pessoas que moram na nossa cidade. Um outro assunto que eu quero trazer à discussão é a respeito daquela lei que nós aprovamos aqui a semana passada, a lei da função gratificada do servidor público, o PL 69 de 2022. Essa lei, ela veio em decorrência de uma ação civil pública. Quer falar, vereador? Vou ceder 2 minutos do meu espaço. Muito obrigado, vereador. Esse projeto de lei que foi aprovado, ela foi decorrente de uma ação civil pública que o MP entrou contra o município de Sara, dizendo que era muito subjetivo os critérios de concessão das funções públicas gratificadas. E eu já falei aqui que eu acho que da maneira com que foi feito, continuou subjetivo, não foram estabelecidos critérios objetivos. Além de que, entendi que 306 funções gratificadas eram muitas funções para um município do tamanho do nosso. Mas lendo o projeto de lei e dando uma observada na lei, na ação que declarou inconstitucional a lei anterior, eu me atentei para um outro fator. O acórdão que decidiu a questão foi publicado no dia 9 de 10 de 2020. E ali dizia que o acórdão teria vigência a partir da publicação. Aí a administração entrou com embargos de declaração. Só que o embargo de declaração, segundo o artigo 1026 do Código de Processo Civil, ele suspende o prazo para recurso, não suspende o efeito da decisão. Ou seja, na minha concepção, a administração pagou funções gratificadas de maneira irregular, porque
a decisão começou a valer dia 9/10/2020. Tinha 180 dias para regularizar a situação, e a administração não fez. Aprovou às pressas, sem discussão, com dispensa de parecer. Então, gostaria de alertar aqui o líder de governo que verificasse essa situação, se não houve o pagamento irregular das funções gratificadas, porque o prazo é da publicação do acórdão. Era isso. Muito obrigado. Vereador Laudelino Calegari. Quero cumprimentar nosso presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos que se fazem presente nesta casa, os colaboradores e todos que nos ouvem pelas redes sociais. Quero dizer que ontem aconteceu as eleições gerais no Brasil e desejo sucesso aos eleitos e parabenizo o espírito democrático do governador Moisés, que, de maneira educada e republicana, desejou sucesso aos eleitos. Não foi diferente também o nosso futuro governador Jorginho, que também parabenizou o nosso próximo presidente, o Lula. Então, democracia é isso. Também disputei eleições e perdi. Um dia a gente ganha, outra vez a gente perde. É importante saber e aceitar a vontade da maioria e trabalhar para um outro melhor resultado em uma outra oportunidade. Então, acredito que as pessoas que votaram esperam que tenhamos um representante que olhe com carinho pelo povo, para que podemos ter cada vez mais progresso no nosso país. E não é diferente nós vereadores, quando fomos eleitos, é porque alguém acreditava em nós. Espera que a gente venha nesta casa e faça um trabalho que possa representá-los. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, presidente. Vereador Pedro Mazzuchetti. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, pessoal aqui presente, muito boa noite. Senhor presidente, eu moro na Vila Nova, né? Nós moramos lá, todo mundo viu o que aconteceu depois de ontem das 6 horas, 7 horas, quando começou a abrir as urnas. Até agora ainda não está aberta a BR-101, e isso traz bastante preocupação. Por que eu digo isso? Se você olhar hoje o mercado, vindo da vila, e olhar hoje os postos de combustível já estão cheios. E a gente sabe que os caminhoneiros que levam os alimentos, levam os combustíveis, e nós já tivemos experiência há uns anos atrás, quando deu aquele problema com o óleo diesel, que acharam que era alto, e então me preocupa muito isso. Vou dar um exemplo aqui da democracia que nós temos aqui na Içara. A prefeita da Vânia, a nossa prefeita, tem 6 vereadores que trabalhou para ela. Um do PL e 5 do MDB. E os outros candidatos, que eram o Michels e o Arnaldo, eram 9. Ela ganhou hoje, a nossa prefeita, e tem a maioria na Câmara. E a democracia é isso. Tem que respeitar quem ganha. Eu sei que Santa Catarina, os catarinenses, nós votamos 70% para o Bolsonaro, né? A maioria queria o Bolsonaro, mas felizmente ou infelizmente, o Lula ganhou, e hoje é o nosso presidente. Não é diferente do Jorginho. Jorginho Melo disputou com o PT, PT perdeu, já denunciou, já teve, já conversou, já falou, já agradeceu os votos que ele teve, que teve 30% só. Agradeceu, a democracia é isso. Então eu quero dizer assim, nós aqui na Içara, a nossa prefeita é da Vânia, até 2024. Até 2022, o nosso governador vai ser o Moisés. Depois, mais 4 anos, vai ser, sem dúvida nenhuma,
o Jorginho Melo. E não adianta a gente lamentar, obrigar, espernear, fazer o que querer, que felizmente ou infelizmente, para alguns, não para a maioria do povo, porque a maioria ganhou, né? Mas nós aqui do Sul, a maioria não queria isso. Mas infelizmente ou felizmente, o nosso presidente da República é o Lula. Queiram ou não. E eu acho que estou bem preocupado se o outro partido começar a dar uma confusão com o que está acontecendo na BR-101. Eu moro ali, eu vi... Pois não, vereadora? Cedo 2 minutos do meu tempo nobre, vereador. Obrigado, vereador. Eu vi, acompanhei, fui passar com a caminhonete hoje de manhã, não deixaram passar, só porque tinha ferramenta em cima. Aí foi obrigado a desviar, não passa caminhão. Quem quer trabalhar não pode trabalhar. E é bem preocupante isso, sinceramente, é bem preocupante isso, né? Democracia é feita e tem que ser cumprida. Está aí no município, está aí no estado e tem que ser no país também, né? Desejo mais 2 anos para nosso prefeito, que passa um bom mandato, juntamente com os vereadores que estão aqui, que eu sempre digo assim, sou vereador hoje, o importante é o que eu fiz para o meu município enquanto eu sou vereador. E quem é deputado, quem é governador, quem é senador, é isso aí, tem que trabalhar para o bem do Estado, do país e do município, né? Estava aí, o governador Jorginho foi eleito, com 11 deputados estaduais, e 6 federais, e 1 senador. Alguém falou, alguém reclamou, alguém fez alguma coisa? Não, tudo normal. Mas agora não. Agora parece que está tudo errado. Que tem fraude, que tem isso, tem aquilo. Nós, Santa Catarina, vou repetir, nós queríamos o Bolsonaro, mas, infelizmente, não deu. E somos obrigados a respeitar a democracia. Obrigado, senhor presidente. Vereador Adilson Bertan. Vereador Davi Inácio Nazário. Vereador Gelson Possamay. Vereador Rodrigo da Silva Gonçalves. Boa noite, senhor presidente, aos demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, as pessoas que acompanham hoje aqui nesta casa a sessão e também via redes sociais e também aos servidores. Como foi falado aqui, a eleição aconteceu ontem, né? Definiu aí os rumos do país e do Estado. Desejo tanto ao presidente quanto ao novo governador do Estado que possa fazer um bom trabalho, tanto para o Brasil como para Santa Catarina, e como foi falado aqui, é o exercício da democracia. A eleição se perde, a eleição se ganha e a vida continua. Precisamos continuar trabalhando e torcer, né, para que o Brasil possa dar certo e o Estado nosso também. Quero falar aqui, presidente, sobre os números, né, da geração de empregos, que foi cobrado algumas vezes pelo vereador Edson aqui nesta casa, e que recebi essa semana os resultados aqui, né, via o Ministério do Trabalho e Previdência Social, que mostrou a Içara é o 2º município da ANREC que mais gerou empregos. Parabenizar a administração da prefeita Dalvânia e o vice Jandir, que estão investindo na capacitação da mão de obra. Participei de umas formaturas ali, junto com o vereador André Junkoski também. Essa parceria entre a Prefeitura de Içara e a empresa Librelato está dando muito certo. Foram aí 20 novos formandos, né, que já vão estar trabalhando devido a essa capacitação, que é o curso de solda. A empresa Librelato tem essa deficiência, essa mão de obra. A Prefeitura de Içara, em parceria com a Librelato e o Senai, estão fazendo esses cursos e dando uma nova vida para essas pessoas que esperam o trabalho e não têm formação. Então, fico muito contente que a Içara, novamente, está gerando emprego. Não é o que o vereador Edson vinha falando aqui na tribuna. Esse mês passado, foi o 2º maior município da ANREC. Içara teve 256 novas vagas de trabalho acrescentadas ao estoque de empregos de setembro. Foram 1.300 admissões.
Foi a segunda cidade que mais criou oportunidades de emprego na região carbonífera. Então, um resultado importante para a cidade, porque com certeza esse emprego para as famílias de Sara vão fazer total diferença. Então, é um governo que tem ações, sim, várias áreas, não só em obras, mas também na capacitação das pessoas para o mercado de trabalho. Quero falar aqui também, presidente, fiquei muito contente de acompanhar ali na prefeitura, que a Prefeitura de Sara entregou mais um veículo novo, né? Estão aí reformando, reestruturando a nova rota, a nova frota, e adquiriram um veículo importante, que é para o SAMU, que é um veículo Sprint, é uma Mercedes-Benz, 0 quilômetro, 325 mil custou esse veículo. Era o que tinha sendo usado ali, era um veículo de 2015, já estava muito ruim esse carro, parava mais na oficina do que atendendo o cidadão. E agora a Prefeitura de Sara, a prefeita Dalvaine e o vice Jandir, junto com o secretário Sandro Hesley, entregou, né, junto para os profissionais ali do SAMU, a base é lá no bairro Vila Nova, esse novo veículo. É importante, né, para a cidade, eles fazem aqui 180 atendimentos mês. São quase aí 10 atendimentos por dia. O SAMU ajuda muito, com certeza, o cidadão da cidade. Então, um carro novo, né, vai fazer toda a diferença na vida do nosso cidadão. Era isso, muito obrigado. Presidente Itamar Oloide da Silva. Vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia, pessoas que fazem aqui presente, pessoas que nos acompanham pela internet. Como já os outros vereadores já falaram, ontem tivemos uma eleição, segundo turno, do governo estadual e governo federal, no qual o Jorginho Melo foi eleito e o Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. Então, cabe a nós respeitar, né, e torcer, a partir de 1º de janeiro, vão ser o nosso governador e o nosso presidente. Então, vamos torcer que eles façam um bom trabalho e a vida continua. Obrigado. Vereadora Silvia Mendes. Passo meu tempo ao nobre vereador Polaquim. Vereador André Mazzucchello Jukoski. Boa noite, senhor presidente. Boa noite às vereadoras Carla, vereadora Silvia e aos demais vereadores. E obrigado, nobre colega, pelo tempo. Bom, ontem foi uma eleição que quem estava com problema no coração, que torcia para um ou para outro, né? Uma eleição muito equilibrada, e onde a gente passava, algumas pessoas perguntavam para a gente: o que tu acha da eleição, como é que vai ser? E eu dizia: eu acho que vai ser uma eleição acirrada. E realmente foi. Acho que tanto o atual presidente como o ex-presidente Luiz Inácio fizeram uma campanha brigada, uma campanha surrada, né, brigando voto a voto. A região sul, Santa Catarina, demonstrou que gostaria que o Bolsonaro, né, que o atual presidente continuasse no cargo, mas infelizmente para uns e felizmente para outros, não foi que isso aconteceu na esfera nacional. Outros estados deram a vitória ao Luiz Inácio Lula da Silva, mas tem algumas informações que essa noite pode acontecer isso, que vai acontecer aquilo, talvez especulações. O presidente Jair Bolsonaro está quieto, não se manifestou, só se manifestou agora, né, a gente não sabe, mas eu acredito que tenhamos normalidade, que essas paralisações, que ninguém se machuquem, que façam uma paralisação ordeira, como estão fazendo até nesse momento, que tenham sabedoria na hora de recuar e na hora de ir para frente. Eu acredito que as manifestações no Brasil, elas sempre foram pacíficas, outras, às vezes, não tanto, mas quero deixar a minha solidariedade aos caminhoneiros e também aquelas pessoas que estão fazendo as manifestações pacificamente. Eu quero aqui relatar uma situação que está acontecendo, talvez não só no bairro Vila Nova, mas talvez em alguns lugares da nossa cidade. Infelizmente, os furtos, eles estão começando a vir à tona. Mas talvez não são aqueles profissionais, né? São aquelas pessoas que vão no comércio, talvez para incomodar o cidadão, porque hoje, se o cidadão também levantar a mão para uma pessoa dessa, o cidadão vai se incomodar mais do que o cidadão que está furtando alguma coisa. E aí, o que me preocupa
é que no comércio geralmente tem mulheres, às vezes tem lá os jovens que estão cuidando do comércio, da família, às vezes está lá, né, o homem, claro, o homem do comércio, o homem da casa, como se diz. Isso pode daqui a pouco acontecer uma fatalidade. E eu tomei a liberdade de conversar com a Polícia Militar, com algumas pessoas da Polícia Militar, e trocamos algumas ideias por 1h30. Eu acho que a nossa cidade não é ser ditador, mas nós temos que, a polícia, falei para eles, numa boa, acho que nós temos que começar a perguntar ao cidadão, o documento? Não, está em casa. Barca aí, vamos lá na tua casa. Está na hora. Não dá mais. E eu sempre digo nessa tribuna aqui, ó, a nossa cidade ela tem rota de fuga por tudo quanto é lado. Hoje tu pega uma bicicleta, tu foge para a direita, tu pega uma bicicleta, tu foge para a esquerda, te esconde na roça de milho, tu faz qualquer coisa. E o que acontece? E aí nós ficamos à mercê desses indivíduos que não vêm somar. Eles vêm fazer com que as pessoas que são do bem, que estão trabalhando atrás de um balcão, tentando faturar um dinheirinho para pagar o aluguel, para pagar o seu imposto, para pagar o funcionário, para pagar os seus boletos, vêm ali incomodar. E aí deixam as pessoas aqui na cidade, ou também no interior, à mercê, né, da insegurança. Mas quero aqui dizer que a Polícia Militar, em nome do comandante Moreno, entenderam a gente super bem, conversamos, eles fazem o trabalho deles de uma forma harmônia, e isso é o que importa para a sociedade içarense. Eu acredito que estamos marcando, e aliás, na sexta-feira já falaram que dia 8 eles podem atender, vereador Pedro e vereador Davi, mas vai ser ali no batalhão, onde eles vão mostrar todo o mapa também da cidade, mas vão falar mais do bairro da Grande Vila Nova. Então, já de antemão, gostaria de convidar alguns vereadores que, se quiserem fazer presente no dia 8, às 16 horas, aqui na sede do Batalhão da Polícia Militar. E outra coisa que está me deixando preocupado, que gostaria aqui de parabenizar e dar se o Volney da Casan estiver nos vendo agora, eu relatei uma situação no Rio dos Anjos, uma falta de água, ele prontamente foi lá no local, ver o problema e voltará semana que vem, deixou lá um aparelho e tal, para fazer a medição e para ver se realmente a falta da água é da rede ou da rede do cidadão, do dono da casa. Então, gostaria aqui de relatar, porque quando acontecem as coisas boas, a gente tem que elogiar. Obrigado, presidente. Vereador Jairo Manuel da Silveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais membros da mesa, todos os vereadores, vereadora Carla, vereadora Silvia, todos que nos acompanham aqui presencialmente, seu Hélio está sempre conosco, Veraldo, todos os servidores da casa também, todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Também só queria aqui parabenizar, né, todas as pessoas que ontem foram até as urnas, pouco mais de 79% da população brasileira foi às urnas. E os 20,4% que não foram às urnas, mais de 32 milhões de pessoas optaram por não ir às urnas, né? Então essas pessoas, algumas foram por opção, outras que não conseguiram mesmo ir às urnas. Mas essas pessoas não têm o direito de reclamar. Essas pessoas deixaram com que as outras decidissem por elas. Então por isso que a gente sempre pede a todos que vá às urnas, exerça o seu dever de cidadão, né, escolher o seu representante, né. Mas foi uma eleição tranquila, diferente do primeiro turno, com aquelas enormes filas que aconteceu. Ontem foi muito tranquila durante o dia todo. A tranquilidade só acabou depois que fechou as urnas, né. Então a gente tem, através da democracia, dever de aceitar o resultado das urnas, né? Então a gente espera que isso possa acabar mais rapidamente possível e a vida dos cidadãos voltar ao normal.
Então foi uma campanha bastante acirrada, um debate bastante quente dos dois que disputaram principalmente a presidência. E a maioria do nosso estado, a maioria do nosso município optou pelo presidente Jair Bolsonaro, que levou uma votação bastante expressiva, né? Embora um dado que me chamou a atenção, que nesta eleição de 2022, o presidente Jair Bolsonaro levou menos votos do que o 2018. Isso me chamou bastante atenção, porque muitas autoridades fizeram a opção de voto por ele, né? E inclusive fizeram uma campanha bastante acirrada, e ele fez menos votos na nossa cidade do que em 2018. Isso acabou me chamando um pouco a atenção. São alguns números que a gente procura buscar, e aí acaba fazendo algumas comparações. Mas a eleição foi bastante tranquila, uma eleição positiva, uma eleição boa, e a gente deseja aí que tanto o presidente quanto o nosso governador possam fazer o seu papel e fazer o melhor para a nossa população, tanto de Santa Catarina quanto do Brasil inteiro, e não diferente para a nossa cidade. Seria isso, muito obrigado. Vereador Moacir Francisco. Passamos ao grande expediente. Indicação número 900/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva e Jairo Manuel da Silveira. Indicam a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, realize uma audiência pública para debater sobre o serviço de transporte público urbano de passageiros por ônibus no município de Içara. Indicação 901/2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de manutenção na saída da rua Zeferino D'Agostin com a SC 445 no loteamento Ana Elisa. Indicação 902/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a pavimentação sobre as pontes da rua Madre Paulina e Agenor Martinho Lima, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Indicação 903/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a pavimentação da rua Cocal do Sul, no bairro Jaqueline. Indicação número 904/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a colocação de capa asfáltica na rua Antônio Guglielmi, no bairro Jardim Elizabeth. Indicação número 905/2022, de autoria do vereador Rodrigo da Silva Gonçalves, indica ao Poder Executivo Municipal para que seja feito projeto para a pavimentação da rua Gustavo José Vieira, no bairro Aurora. Indicação 906/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica a chefe do Poder Executivo que seja feito um patrulhamento com revestimento em saibro na rua José Pavém, no bairro Vila Nova. Indicação 907/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes, indica ao chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de manutenção do pavimento em lajotas na rua Sérgio Correia, no bairro Raixasque. Indicação 908/2022, de autoria do vereador André Mazzucchello Jukoski, indica a chefe do Poder Executivo quanto à necessidade de fazer a manutenção da ICR 351, rodovia Juvenal José Silvano, no bairro Boa Vista, haja vista que a passagem do temporal do dia 21 de outubro deixou buracos e muita areia na pista. Indicação 909/2022, de autoria do vereador Geraldo Baldissera, indica a necessidade de manutenção e reparo na pavimentação asfáltica da rodovia Arino Antônio Candioto, a ICR 350, próxima à Escola Municipal de Boa Vista. Indicação 910/2022, de autoria do vereador Max Luiz, indica a chefe do Poder Executivo Municipal para que interceda junto ao setor de obras sobre a necessidade de providenciar a reposição da boca de lobo na rua Antônio Guglielmi, número 350, esquina com a rua Giacomo Casagrande, no bairro Jardim Elizabeth. Indicação número 911/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan, indica a necessidade de reparos nas ruas Helena Chalkowski Inácio, número 102, e Rua Alvorada, ao lado da Farmácia do Trabalhador, no bairro Presidente Vargas. Indicação 912/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan,
indica, chefe do Poder Executivo, a reforma da pista de caminhada da Praça Fridolino Schurelf, no bairro Presidente Vargas. Indicação 913/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan. Indica, chefe do Poder Executivo, que interceda junto ao Departamento de Trânsito para que seja feita a colocação de placas de trânsito na rua Frederico Fernandes, com o cruzamento com a rua Dionísio Freitas, no bairro Presidente Vargas. Indicação número 914/2022, de autoria do vereador Adilson Bertan. Indica, chefe do Poder Executivo, que interceda junto ao Departamento de Trânsito que seja feita a revitalização de pinturas da sinalização de faixas de pedestres e lombadas e eixo na Praça do Planalto, no bairro Presidente Vargas. Indicação 915/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a manutenção e o corte de grama no CI Branca de Neve, no bairro Ana Elisa. Indicação 916/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de providenciar a manutenção da rua Nereu Ramos, no bairro Rachasque. Indicação 917/2022, de autoria da vereadora Silvia Mendes. Indica quanto à necessidade de uma capa asfáltica na rua Justino Isaías dos Passos, no bairro Presidente Vargas. Indicação 918/2022, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti. Indica ao Poder Executivo Municipal para que seja providenciado a reforma na academia ao ar livre no bairro Jardim Silvana. Indicação 919/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade de revitalização da rodovia Antônio Pedro Cândido, no bairro Boa Vista. Indicação 920/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretaria responsável quanto à necessidade de revestimento em saibro na rodovia Juvenal José Silvano, que liga o bairro Coqueiros a Campo Mãe Luzia. Indicação 921/2022, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Indica a chefe do Poder Executivo que interceda junto à secretária responsável quanto à necessidade de manutenção e melhorias no deslizamento de terra ocorrido na rodovia Juvenal José Silvano ao final do asfalto no bairro Coqueiros. Indicação 922/2022, de autoria do vereador Pedro Mazzuchetti. Indica a necessidade de um novo reparo de um buraco feito na rua Lorisval Nunes de Melo, na Sangafunda. Indicação 923/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco. Indica ao chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, faça a colocação da tampa da Boca de Lobo na rua Amaro Maurício Cardoso, esquina com a rua Ipiranga, no centro. Indicação 924/2022, de autoria do vereador Moacir Francisco. Indica a chefe do Poder Executivo que, por meio do órgão municipal competente, providencia a manutenção e reparo da camada asfáltica na rodovia ICR 253, na entrada do Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, no bairro Morro Bonito. Em discussão, as indicações. Requerimento 309/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski, Davi Inácio Nazário e Pedro Mazzuchetti. Requerem uma reunião com a Polícia Militar e Comissão de Moradores do bairro Vila Nova, dia 8 de novembro, às 16 horas, na sede do Batalhão da Polícia Militar, com o objetivo de tratar sobre a segurança no bairro Vila Nova. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 311/2022, de autoria do vereador André Mazzuchello Juncoski. Requer a Casan, Içara e Regional Sul que providencie ações para melhorar o fluxo de água na comunidade de Rio dos Anjos, que durante o dia vem muito fraca, aumentando seu fluxo apenas após as 24 horas. Em discussão, em votação.
Aprovado por unanimidade. Requerimento 312, 2002, de autoria do vereador Gelson Possamay. Requer o envio de expediente à direção da Fundação Hospitalar de Içara, Hospital São Donato, solicitando a cópia do projeto das dependências que realocará os equipamentos e a nova subestação de energia que eventualmente poderá ser instalada na Praça Adélia Rizieri. Em discussão, com a palavra o vereador Gelson Possamay. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, já que na semana passada a gente teve uma reunião com a direção do hospital, funcionários, no qual a maioria dos vereadores estavam presentes, e os senhores puderam perceber que a instituição ela veio, né, pronta, apresentou até entrevista com os empresários, né, da cidade para que se votasse num projeto para que o hospital pudesse fazer uso daquela praça que está ali ao lado. A intenção desse requerimento é pedir que a direção nos disponibilize o projeto para que possamos analisar, para poder avalizar isso com cautela. Aquele terreno não tem registro, não tem escritura, e como eu, como vereador, posso avalizar, dar o meu voto de sim, cedendo aquele espaço para o hospital, se aquilo não é público, se aquilo não é da prefeitura. Eu vou poder, eu e os demais vereadores, amanhã depois, responder algum processo por não estar fazendo a coisa correta. Como sugestão, eu diria até, e pediria, que a direção do hospital medisse esforços, juntamente com o poder público, com esta casa, que fosse novamente falar com aqueles empresários, que não precisa citar nomes aqui, que deram a entrevista, que a gente unisse forças e adquirisse aquele terreno ao lado, em anexo ao hospital, que resolveria o problema de um todo. No meu modo de entender, não podemos passar esse projeto sem analisar. Não é nada pessoal, não é nada contra o hospital. Todos sabem a ligação que eu tenho com o Hospital São Donato, a ligação com a instituição, com os funcionários e pacientes. Trabalhei ali por muito tempo e São Donato faz parte da minha vida. Eu prezo para que esta casa faça a coisa certa, que esta casa saiba o que esteja fazendo no dia da aprovação. Pois não, vereadora? Obrigado, vereador, pela parte. Eu gostaria de subscrever nesse seu requerimento e dizer que é preocupante, sabe? Porque se não tivesse uma outra válvula, beleza, mas tem um lote ali do lado, tem na frente, tem alguma coisa. E fazer uma coisa assim, sem um fundamento básico, aquilo ali já é uma história antiga. Eu também já trabalhei no hospital, sei da história que já tentaram várias vezes tomar posse daquilo ali e não deu certo. Na época do Gentil já foi feito, na época do Murialdo foi tentado também, e não conseguiram. De repente a gente faz um projeto aqui, ou vota, ou sem um esclarecimento melhor, e a gente pode, lá na frente, ter consequência. Gostaria, até convido os nobres vereadores para se subscrever também. Pois não, vereadora. Então, fica aqui o meu, esse é o meu requerimento, e faço um pedido para que a direção tente negociar com aquele terreno ao lado e que a gente possa entrar num acordo, num consenso nesta casa, junto com a administração, promotoria pública, porque estamos carentes de espaço de lazer. Tendo em vista que tem em anexo ao terreno do hospital uma área que se possa ao menos, que não se faça nada sem ao menos tentar adquirir aquela área, para não prejudicar as pessoas que utilizam aquele espaço e também não prejudique o hospital. Pois não, vereador? Vereador.
Mas esse terreno tem dono, não é? Não tem escritura. Não, mas não tem dono esse terreno? Não tem. Mas então não dá de entender, porque é um terreno no centro. Ou é da prefeitura ou de algum dono, porque como é que vai ter terreno não ter dono no centro da Içara? Essa é a minha preocupação, vereador. Tá? Por isso desse requerimento. Tá? Então eu peço que sejamos conscientes... Um minuto, vereador. Pois não, obrigado, senhor presidente. Para que nós possamos fazer a coisa certa, que não prejudique o hospital, mas que futuramente nenhum de nós, vereadores, tenhamos que subir a escadaria do fórum e dar explicações do que nós estamos fazendo aqui. Tá? É uma coisa para o futuro da nossa cidade, o futuro do hospital, da entidade, mas principalmente de lutar até as últimas consequências para que se possa adquirir o terreno em anexo, o terreno ao lado do hospital, e não acabar com uma praça, uma área de lazer das crianças, sem tentar até o final. Obrigado, presidente, e conto com a colaboração de todos. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 303/2022, de autoria dos vereadores Gelson Possamay, André Mazzuchello Juncoski, Max Luiz, Davi Inácio Nazário, Itamar Oloide da Silva e Rodrigo da Silva Gonçalves. Requerem a inclusão na pauta na ordem do dia de hoje o projeto de lei PS 70/2022, que autoriza abrir crédito suplementar. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Requerimento 314/2022. Não, foi. Queria pedir para corrigir a emenda desse requerimento 314, aonde se lê PE 60/2022, para que se corrija e se coloque PL 60/2022. Requerimento 314/2022, de autoria do vereador Davi Inácio Nazário, Itamar Oloide da Silva, Max Luiz, Gelson Possamay e André Mazzuchello Juncoski. Estou repetindo. Requer a inclusão na pauta o projeto de lei PL 60/2022, que declara de utilidade pública o Içara Futebol Clube. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 120/2022, de autoria do vereador Edson Freitas da Silva e Geraldo Baldissera. Requerem a chefe do Poder Executivo informações sobre a ausência de convênio nos anos de 2021 e 2022 para a manutenção do serviço de apoio administrativo na área educacional dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Criciúma, residentes no município de Içara. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Passamos à ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei ordinária PE 54/2022, que autoriza execução de obras de pontes em parceria com o município de Morro da Fumaça. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto de lei ordinária PL 39/2022, que institui no município de Içara campanha
de combate ao bullying nas escolas municipais, de autoria da vereadora Carla Vieira de Souza. Em discussão, com a palavra a vereadora Carla. Então, senhor presidente, esse projeto de minha autoria cria, no município de Sara, uma campanha de combate ao bullying nas escolas. Em especial, ali no artigo 1º dessa lei, a gente menciona que isso seja feito numa semana inteira dentro da escola. Escolhemos o mês de abril para que isso seja feito, primeira semana de abril, dia 7, porque existe uma lei federal, que é a Lei 13.277, de 2016, que criou, nesta data, o Dia Nacional de Combate ao Bullying. Esse é um tema bastante importante, não só para a cidade de Sara, mas para o nosso país inteiro, sendo que o Brasil ele está no ranking do 2º país com mais casos de bullying entre crianças e adolescentes no meio virtual. Atualmente, já se chama, inclusive, o nome de cyberbullying. Nós temos legislações também que vieram para regulamentar as questões tecnológicas, os crimes realizados no meio virtual. Então, esse assunto é muito importante. Por que criar uma semana específica para crianças e adolescentes nas escolas? Que aqui traz uma parceria aí do poder público com instituições também do nosso município, para que possam, de fato, efetivar essa legislação. Muitas leis são aprovadas nessa casa de semana de conscientização de uma determinada situação e elas não são colocadas na prática. Então, aqui nesta lei, no artigo 2º, eu menciono algumas instituições no qual o poder público pode se organizar, né, e organizar esse evento através de palestra, de seminário, de roda de conversa, para que ela seja posta na prática. Nós temos um dado também aqui do ano de 2019, que 1 a cada 5 crianças são vítimas de bullying no estado de Santa Catarina, e entre esse mesmo número, 1 a cada 5 pensa em cometer suicídio após a ocorrência do bullying. Santa Catarina ela também assume o ranking na questão do suicídio, que é uma coisa muito grave. E ela se agrava quando a violência psicológica abate não só as crianças e os adolescentes, como nós adultos. É muito difícil a gente, que já tem capacidade cognitiva, a gente já tem um amadurecimento psicológico, em enfrentar as críticas, né, eventuais situações que nos são levadas da nossa fisionomia, da nossa cor de pele, da nossa questão de gênero, ou qualquer situação em relação à nossa pessoa. Porém, a criança e a adolescente, ela sofre ainda mais, porque ela está numa fase de autoafirmação, de desenvolvimento. Então, quando há essa perseguição, que o bullying é uma perseguição em relação a uma determinada pessoa por alguma característica, seja ela física ou não, contra a criança e a adolescente, ela é algo muito grave. Então, nós não podemos perpetuar que essas coisas acontecem. Infelizmente, as redes sociais, a internet, ela pulveriza muito rápido essas agressões. Apesar de que nós temos mecanismos legislativos de punição, é muito difícil encontrar o agressor ou a agressora. Além da dificuldade de encontrar, quando a gente traz para a esfera de criança e adolescente, é muito difícil a gente punir a criança e adolescente. A gente não pode prender, né, porque nós temos o sistema penal que a maioridade é a partir de 18 anos. Nós podemos responsabilizar os pais, eventualmente, aí, dependendo da situação que a criança aconteceu, mas, na prática, efetivamente, não acontecem muitas coisas com o menor de idade, caso ele cometa essas agressões psicológicas, que é o chamado bullying. Então, qual que é o mecanismo de política pública que nós precisamos aplicar na nossa cidade? É a prevenção. É desmistificar, é trazer que a diversidade no ambiente escolar é algo lícito e deve ser respeitado por todas as pessoas. Dentro dessa própria Câmara, nós temos uma diversidade. Nós temos mulheres, nós temos homens, nós temos pessoas mais velhas, nós temos jovens,
Nós temos alguns mais magrinhos, alguns mais gordinhos. Então, a gente tem várias características que isso, trazendo para o mundo infantil, para dentro da escola, isso vira perseguição com alguma única característica. E quando morre gente, quando a criança tira a própria vida, isso é muito grave. Fora que nós temos, além do suicídio, que é uma coisa muito grave, que é a última instância que eventualmente uma pessoa venha a fazer, nós temos todos os traumas infantis, que refletem a nossa vida adulta. Muita coisa que acontece na nossa infância é muito difícil de reverter. É com muita terapia, com muito acompanhamento psicológico, e em algumas situações a gente não consegue realmente reverter o que aconteceu na nossa infância. Então, por isso que eu fiz a proposição dessa lei, né? Espero que todos os colegas votem favoráveis e que, na sua aprovação, a nossa prefeita de Sara coloque em prática essa lei. Nós já tivemos outras leis de minha autoria, nesse mesmo sentido de conscientização de gênero e outras situações, e que até hoje não foi colocada em prática pelo Poder Executivo. Então, de nada adianta nós pensarmos, idealizarmos, estudarmos, né, um mecanismo efetivo para a nossa cidade, se nosso Poder Executivo não faz a parte dele. Então, aqui eu peço o voto de todos os colegas. Muito obrigada. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto Lei Ordinária PL 47/2022, que denomina ruas do loteamento Reserva da Mata na localidade do bairro Boa Vista, de autoria do vereador Jairo Manuel da Silveira. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto Lei PS 70/2022, que autoriza a abrir crédito suplementar. Em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, projeto Lei Ordinária PL 60/2022, que declara de utilidade pública o Içara Futebol Clube. Em discussão, em votação. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais assuntos a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada no dia 1º de novembro de 2022, no horário regimental. A sessão está encerrada. Boa noite e muito obrigado.